Saudações a todos, vamos retomar nosso modesto, básico e introdutório curso sobre termodinâmica. Pois bem, então agora vamos aqui, o que nós estamos fazendo é analisar o aumento da entropia e sua relação com a inutilização ou degradação da energia térmica no contexto das máquinas térmicas, ou em outras palavras, aquela energia térmica, aquela quantidade de calor que vem de uma fonte quente e não gera trabalho, ou seja, é desperdiçada para a fonte fria e, portanto, não realiza trabalho lá no contexto da máquina térmica. Então, vamos aqui disponibilizar espaço e considerar o seguinte: nós sabemos que a função de estado termodinâmico e entropia, por quanto admita-se, e nós já sabemos previamente que trata-se de uma função de estado termodinâmico, uma função de estado termodinâmico necessariamente depende do ponto de configuração inicial e do ponto de configuração termodinâmica final, não dependendo efetivamente das possíveis, execuíveis ou factíveis, realizáveis trajetórias entre o ponto I e o ponto F. De modo que, se o processo é reversível ou o processo é irreversível, a variação, a entropia continuará dependendo somente da entropia final e da entropia inicial. Então, como a entropia final menos a entropia inicial aqui, nós já sabemos que a entropia depende única e exclusivamente do ponto inicial e do ponto final. Então, aqui para reversível e para irreversível, então nós podemos escrever, vamos disponibilizar espaço, nós podemos escrever assim, nós podemos escrever que a integral do ponto I até o ponto F, infinitésimo de calor dividido por temperatura, é igual à integral do ponto I até o ponto F, infinitésimo de calor dividido por temperatura. Então aqui nós temos um processo reversível e aqui um processo termodinâmico do tipo irreversível. Pois bem, então vamos manter aqui essa igualdade, e essa igualdade é possível, ela é realizável uma vez que a função de estado termodinâmico depende única e exclusivamente do ponto inicial e do ponto de configuração termodinâmica final. Pois bem, então agora vamos aqui fazer algumas importantes observações. Algumas importantes observações aqui. Vamos escrever. A primeira observação é de que o princípio do aumento de entropia, o princípio de aumento ou crescimento da entropia, aqui representada como S, apresenta o fato de que a diferença vamos melhor construir. O princípio do aumento da entropia apresenta o fato de que a diferença encontra-se no aumento da entropia do universo vamos melhor escrever. O princípio de aumento ou crescimento da entropia, o princípio de aumento ou crescimento da entropia, da função de estado termodinâmico entropia, aqui representada pela letra S maiúsculo,
está fundamentada, o princípio de aumento da entropia está fundamentado, o princípio, né, está fundamentado na observação experimental e fenomenológica de que ocorre o aumento de entropia de um universo termodinâmico, universo no sentido termodinâmico, tal como estabelecido pela termodinâmica. Aqui representado esse universo, representado como sistema mais vizinhança, vizinhança devidamente ampliada. E isto ocorre, voltando, o princípio de aumento ou crescimento da entropia está fundamentado na observação experimental e fenomenológica de que ocorre o aumento de entropia de um universo termodinâmico composto por sistema mais vizinhança devidamente ampliada, conforme apresentamos em aulas anteriores o conceito de universo termodinâmico, para o caso de um processo termodinâmico do tipo não reversível ou irreversível. Então, nessas condições, né, de um processo termodinâmico não reversível e irreversível, nós temos um sistema mais vizinhança devidamente ampliada, associada ao sistema, gerando um tipo de universo termodinâmico. E nesse contexto, tanto do ponto de vista fenomenológico quanto experimental, ocorre sim o aumento da entropia, da função de estado termodinâmico entropia, daí gerando o que nós denominamos como princípio de aumento ou crescimento da entropia. Aqui está, para processo não reversível ou irreversível e para um universo termodinâmico assim constituído, tal como definido em aulas anteriores. Muito bem, agora no contexto da engenharia, das engenharias, especialmente a engenharia mecânica, a engenharia química, entre outras, no contexto da engenharia trata-se de desperdício ou inutilização ou ainda degradação da energia, a energia térmica ou quantidade de calor que em tese poderia ser utilizada para a realização de trabalho no contexto específico de uma máquina térmica. Então continuaremos aqui fazendo complementando essa observação durante a próxima aula. Muito obrigado a todos.